Esse relatório do OCDE, cuja reunião de lançamento foi agora, o secretário disse textualmente: a economia verde não irá a lugar nenhum se não for uma economia de crescimento. Isso me parece uma coisa importante para a gente começar a discutir, porque uma parte importante do movimento pela sustentabilidade, sobretudo nos países europeus, nos países da América do Norte, defende crescimento zero. E isso não é uma coisa para ser ignorada, isso é uma coisa para se prestar atenção e avaliar o que tem por trás desse tipo de cálculo. Então, na verdade, eu começo perguntando para o Ricardo, que é do meu lado, o que ele acha do fato do relatório, tanto do PNUMA quanto do relatório da OCDE, fazerem uma aposta clara em mais crescimento. Pode parecer chocante a ideia de crescimento zero, e eu queria abordar a questão que você levantou sob um outro ângulo. Eu comecei a ler o relatório do PNUMA e li com atenção o primeiro capítulo, que é uma espécie de sumário executivo. Eu fiquei chocado com o fato de que, no relatório, em nenhum momento é feito menção a padrões de consumo. Como se nós estivéssemos na seguinte situação: nós cometemos um desvio de rota no que se refere aos padrões produtivos, porque provavelmente o custo de oportunidade das matérias-primas era relativamente baixo, etc. Mas agora nós precisamos sinalizar que as coisas têm que se modificar, mas em nada isso tem relação com os padrões de consumo e os estilos de vida no qual nós estamos. Essa sala, por exemplo. Nós estamos numa cidade em que, lá fora, deve estar fazendo uns 30 graus, que nós temos uma luz fantástica. Quando o arquiteto americano William MacDonald escreveu Cradle to Cradle, uma das coisas que ele visava é isso. Que design nós temos? Isso o relatório contempla. Nós precisamos de um novo tipo de design. O que o relatório não contempla é que padrões de consumo nós temos. Para que nós... Que padrão de mobilidade urbana e metropolitana nós temos? O automóvel continua sendo a grande aspiração das famílias de baixa renda que, felizmente, por uma conquista democrática, estão ingressando nos padrões, no consumo moderno. Estão ingressando nesse consumo para usar um meio de transporte cuja velocidade, nos horários de pico, é comparável à das carruagens medievais. Nós estamos com um padrão alimentar que é totalmente distorcido, no qual se toma como absolutamente natural o aumento no consumo de refrigerantes, de carne e outros gêneros ligados à obesidade. Esses temas estão na raiz do tema do crescimento econômico. A questão, me parece, não é se nós devemos ou não devemos crescer. A questão é qual é a composição material e a utilidade social daquilo que a sociedade fabrica e a que se destina. O PIB, como medida de valor, ele afasta essa questão, por definição, como uma questão autoritária e, no limite, totalitária. Não importa o que se produz. O importante é que cada agente econômico é responsável por fazer o que faz dentro da lei e bola para frente. E o resultado disso é o bem-estar de todos. É esse valor, como se falou aqui de manhã, que está sendo questionado não só por filósofos, por religiosos, por sonhadores e utopistas, como nós três aqui, mas por uma parte muito importante do mainstream do pensamento econômico, por alguns prêmios Nobel, por Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, por Amartya Sen, prêmio Nobel. Então, o tema do crescimento não pode ser colocado como se fosse esses europeus que já estão no conforto, tudo bem para eles não crescer. Não é essa a discussão. A discussão é
para que nós produzimos aquilo que nós produzimos? Então, essa explosão de ciência, crescimento econômico, inovação tecnológica, isso não é que foi bom, não. Isso nos salvou. Mas os economistas, por arrogância e cegueira deliberada, o pior cego é aquele que não quer ver, ou seja, porque não queríamos ver, os economistas esqueceram a principal de todas as lições da economia: não há free lunch. Nós, economistas, vivemos insistindo que não existe almoço grátis. Em nada na vida. Você encontra o amor da tua vida, significa que você abriu mão de uma série de coisas. No entanto, na relação com a natureza, toda a teoria econômica é alicerçada, e o Ricardo deixou isso claro em outras palavras, como se existisse almoço grátis. E isso é teorizado, a tecnologia será sempre capaz de expandir os limites, etc., a função tecnológica, e assim por diante. É errado, não tem almoço grátis. E nós estamos a utilizar os serviços que a natureza nos presta, renovando-os de forma insustentável. O crescimento econômico é uma necessidade para tirar da pobreza bilhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas, que não tiveram acesso e não são responsáveis por essa insustentabilidade que deriva principalmente do impacto ambiental dos ricos e da classe média dos países ricos e dos países emergentes. Mas o crescimento econômico por si só, falamos aqui no Instituto Ethos, o crescimento econômico tendo como única função a maximização da acumulação de capital ou do crescimento, isso nos levará ao desastre. Isso está nos levando aos desastres. Nós estamos numa empreitada na qual estamos sendo derrotados. A agenda, o tempo em que a insustentabilidade, ou seja, os limites do planeta aparecem, é e nos ignora. Nos ignora. Pouco importa. Negociação comercial, muito bem. Não conseguimos em dor. Ok, vamos conseguir 10 anos depois, paga um custo, tal. Não é o caso. Os limites são reais, objetivos, e tem um tempo que nos ignora. Não importa se nós estamos indo mais rápido ou mais devagar na transição para a economia de baixo teor de carbono. O planeta aquece do mesmo jeito. Não superar 2 graus, o que foi aceito pelos estadistas, os chefes de governo em Copenhague, como uma necessidade, já era, não tem a menor chance. Nós vamos superar. Não tem a menor possibilidade mais. Nenhuma. Algo que nós sabemos há muito tempo e não estamos agindo, e continuamos sem agir, e, portanto, já não dá mais para superar 2 graus, e isto será pago em custos imensos, incluindo muitas vidas humanas. A Europa está assustada com 150 mil, 300 mil refugiados, que a revolução maravilhosa que agora ocorre, seja qual for o destino dela, mas o clamor é por liberdade, vai gerar 300 mil refugiados, e isso gera um temor. Bom, o PNUD calcula os refugiados ambientais nas próximas 4 décadas, nos cenários mais otimistas que é possível imaginar, em 250 milhões, não em 300 mil. Então, é preciso ter claro, a discussão do crescimento deve ser, vou finalizar, colocada nas formas como a Abraham vai colocou. Nós precisamos de crescimento, mas o que é este crescimento? Se ele é a maximização da acumulação de capital, se é apenas a taxa do PIB, o que é isso? Acho que não preciso repetir as palavras da plataforma, não temos o direito de observações simplistas. Quem mais sofre com a agressão ao planeta não é o planeta, e são os pobres, que estão em posição de vulnerabilidade e têm menos recursos para se defender. Então, a ideia de que o crescimento, como ele existe hoje, é uma necessidade para tirar centenas de milhões da pobreza, é equivocado sob todas as suas formas, porque o crescimento, como existe hoje, nos levará a crises de sustentabilidade de tal ordem que os custos serão medidos principalmente em sofrimentos e vida das populações pobres. Me permito dizer que nós humanos, terminando, nós humanos sabemos disso inconscientemente. Quando utilizamos a palavra crescimento, é na hora de apresentar nossos balanços. De um modo geral, usamos a palavra desenvolvimento. E desenvolvimento, em qualquer língua, atrai que não é crescimento. Desenvolvimento, a palavra diz, prefixo des.
desfazer o que está envelopado. Desarrodio, desfazer o que está rodeado. Development, desfazer o que está envelopado. Desenvolvimento é libertar o nosso potencial histórico, o nosso potencial criativo, podermos nos realizar, o que inclui crescimento, mas não é só. Desenvolvimento é o que as mães querem para os filhos. Pode ter o filho mais inteligente do mundo ou um humano que teve a infelicidade de ter síndrome de Down. A mãe olha para ele e diz, eu quero que ele realize o que ele pode ser. E esse é o tipo de crescimento e desenvolvimento que a humanidade, neste momento, necessita.